Amém, igreja? A paz do Senhor, a graça e paz, uma boa noite. Meus irmãos, é sempre uma responsabilidade, né? Muito grande. Quando a gente recebe o convite de trazer a mensagem do Papai do Céu. Interessante, eu comentei hoje com a minha esposa, Mônica, de que quando vem essa responsabilidade, né, como o Tiagão já teve, o Júnior, Joel, Simoninha, um monte aqui na igreja, né, muita gente. Quando vem essa oportunidade, reparo que é bom para a gente também, porque a gente começa aqui a buscar. A gente começa a pedir a Deus misericórdia, porque quem somos nós para transmitir, né, a palavra de Deus para a igreja? Quem somos nós? Mas a partir do momento que a gente se coloca na misericórdia de Deus, a partir do momento que a gente sabe... Obrigado, meu irmão. E outra coisa, quando a gente traz a mensagem, olha aqui, a água. Ela não tem nada mística não, tá, meu irmão? Mas é uma água gratificante, né, Júnior? Que só quem tem oportunidade aqui vai provar. Então, quando você receber a oportunidade, eu sei que pesa, bate o nervoso, mas é uma oportunidade também de nós mesmos aprendermos cada vez mais de Papai do Céu, cada vez mais desse Deus maravilhoso. E mais a gente tem que buscar em conhecê-lo, mais e mais buscar aprender mais dele. Por esses dias, eu estava até também comentando com a minha esposa, eu estava muito preocupado porque o que Deus permitiu que viesse ao meu coração era um tema que eu também estava não entendendo muito bem ou não sabendo muito bem como trazer para a igreja. E pedindo a Deus misericórdia. A mensagem pela manhã, os irmãos que estiveram aqui e também que têm a oportunidade de ver pela internet, me deu também mais certeza que o Senhor Jesus, Ele fala à igreja na maneira que Ele quer, no tempo, nos seus propósitos. Então, meu irmão, eu vou tentar me anular cada vez mais aqui, para que a mensagem de Deus, eu só sirva de canal para a igreja, que passe por mim e não pegue nada de mim, só a palavra, e passe para os irmãos, amém? E eu queria dividir um tema com os irmãos, complexo, que eu tenho que aprender mais e mais, e a igreja também, nós, sobre justiça de Deus. Meu irmão, muitas vezes a gente fala e ouve sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas a justiça de Deus, ela faz parte também da característica do nosso Deus. Ele é justo. E quando a gente humanamente lembra de justiça, a gente humanamente fala ou pensa, bem, para ser justo, eu tenho que ser severo, punir quem errar. Quem cometer uma falha, é justo que pague pelo seu erro. É justo que tenha um pagamento, uma recompensa pelo seu erro. Será que a justiça de Deus ela é assim também? Antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria também lembrar da nossa natureza humana, refletir com os irmãos. Quando a gente fala de justiça, quando a gente pensa em justiça, é fácil eu apontar, por exemplo, o erro dos nossos irmãos. O erro do Ismael, meu amigo. É fácil, não, o Ismael errou, está errado. Cometeu isso, está errado. Júnior fez aquilo, está errado, tem que pagar, né? Irmão Daniel, Joelso, a gente tem facilidade de apontar o erro do outro e julgar o outro, né? Muito fácil. Mas quando é a gente que comete o erro, como é que é? Não, peraí, eu fiz isso, mas ninguém sabe por que eu fiz isso. Eu fiz isso por causa daquilo que me fizeram, ou por causa daquela situação,
Não, não é bem assim. A gente sempre fica querendo se auto-justificar. Então essa justiça que a gente fala humanamente falando, ela está imparcial ou ela está parcial? Ou seja, é uma justiça que vale para todos, ou peraí, tem que analisar com carinho quando é comigo. Peraí, eu fiz isso por causa daquilo outro. Mas o nosso Deus, a justiça dele é para todos, é comum, é reto. Ele não vai passar a mão na cabeça de fulano ou Beltrano. Deus não compactua com o pecado. Deus também não vai deixar o pecado impune, senão ele deixaria de ser justo. Senão, como confiaríamos na justiça de Deus se ele virasse as costas para o pecado, virasse as costas para quando o homem erra, fingir que não olha para quando erramos? Como confiaríamos nesse Deus que diz que ele é, na verdade, justo e amoroso, se ele não atentasse ou não corrigisse os erros que cometemos? Que Deus justo seria esse se ele não observasse para os nossos erros e atuasse com justiça? A gente vai entrar na mensagem, tá, irmãos? Estou chamando a atenção dos irmãos para meditar comigo. Também quero que você imagine, para a gente entrar na mensagem, não vou demorar, vou tentar lá resumir ela da melhor forma possível. Mas imagine, meu irmão, você participando agora de um grande tribunal. Quero dizer para você que você e eu vamos, ou melhor, fomos sentenciados já. Temos uma sentença e que temos que permanecer a um tribunal. A hora a gente não sabe, a hora eu e você não sabe, mas virão nos pegar. Vamos passar humanamente falando agora, vamos pensar humanamente. Virão aqueles policiais da federal, vai bater lá na tua casa uma hora que você não vai esperar. Você não vai entender nada de repente, mas você vai ser conduzido a prestar um depoimento. E nesse julgamento, a sentença, se você for condenado, ela é muito cruel. A maior sentença humana que a gente tem noção é a sentença perpétua, né? A prisão perpétua, um exemplo. E maior do que essa é a própria morte, né? Condenação à morte. Eu te digo, irmãos, que essa sentença ela é tão pesada que ela é como se você recebesse as duas sentenças se você fosse condenado. Você vai ser sentenciado perpetuamente junto com a morte. Imagina o que é isso. As duas piores sentenças se você for condenado nesse julgamento. Mas espera aí, eu não vou nesse julgamento. Vai, irmão. A palavra de Deus diz que todo mundo vai, não tem para onde correr. Então estou te alertando, falando de uma forma humana para você entender. Depois a gente vai ver na palavra. Todos nós vamos comparecer nesse tribunal e teremos que dar conta do que fizemos no corpo. Por meio do corpo, a Bíblia assim fala. Fizemos o bem ou o mal? Aconselho, sugestão, a igreja sugere a todos que estão nos vendo e ouvindo que você tenha um bom advogado. Porque se nesse julgamento o seu advogado for ruim, ou se você achar que pode se defender a você mesmo e ir para esse julgamento sem o seu advogado, você vai ser sentenciado à morte eterna. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. É a hora de você buscar esse advogado. É a hora, porque a justiça virá. O julgamento final virá. E só tem um advogado que pode te livrar dessa ira futura. Ouvi dizer, e estou sabendo, que esse advogado ele também tem um livro. E é muito bom que eu e você esteja escrito nesse livro.
Porque se nós não estivermos escritos nesse livro, também vamos ser condenados. Os irmãos sabem que livro é esse? A Bíblia diz que se chama Livro da Vida do Cordeiro. Esse advogado, meu irmão, é o próprio Senhor Jesus. Todos nós, grandes e pequenos, teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo e seremos julgados pelo que fizemos aqui, ou bem ou mal. Nesse grande dia, muitos ficarão desesperados, dizendo: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas. E para muitos o Senhor vai dizer: aparte de mim, que eu não te conheço. Uns serão separados para a esquerda, outros para a direita. Uns ele dirá: benditos, venham, herdam comigo o reino. Outros serão condenados ao lago de fogo, que por sinal a morte e o inferno também serão lançados nesse lago de fogo. É muita informação, né, meu irmão? Mas é assim mesmo. A gente tem que procurar sempre aprender mais de Deus. Essa é a segunda morte, ou seja, a própria morte, o inferno, será lançado no lago de fogo, preparado para o diabo, seus anjos, e agora aqui é o alerta, meu irmão, também serão lançados lá todos aqueles que não tiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, fica o alerta. Com Deus não podemos brincar. Não é hora de brincarmos de sermos crentes. Não é hora de estarmos em cima do muro. Não é hora de ser uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Não é hora de achar que, quando chegar mais para frente eu me arrependo, eu estou errando aqui, estou cometendo esse erro aqui, mas Deus é misericordioso, Deus é bom e Ele vai me perdoar. Meu irmão, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo, e o amor e a misericórdia de Deus não anulam a justiça de Deus. Pelo contrário, Ele expressa, Ele demonstra a sua justiça através do seu amor e da sua misericórdia. Eu sei que ficou agora, complexo, mas vamos ler na palavra de Deus isso, não se preocupem. Nós vamos ver que a justiça de Deus se resume quando Deus olha para o homem, vê que o homem pecou, como nós falamos. Ele não seria justo se ele olha para o homem que pecou e faz assim: fingi que nem vi. Não seria justiça isso. Tem um preço o pecado, não tem? O salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus Cristo. Então ele olha para o mundo, vê que o homem errou. É necessário que se pague um preço. É necessário que alguém seja punido. É justo que alguém pague as consequências, seja castigado pelo erro. E esse castigo, essa impunidade, foi eu e você que cometeu, foi o homem. Então quem deveria pagar esse tributo, digamos assim, seria eu e você, mas seríamos incapazes, porque a carne é feita totalmente em pecado. Mas o Senhor não poupou o seu próprio Filho, bolou um plano estratégico. Jesus veio para cá em carne, mas sem pecado, e pagou o preço na cruz para que fosse justo e justificador daqueles que creem nele. Ou seja, a sentença, meu irmão, foi paga pelo Senhor Jesus. A sentença que condenava a mim e a você foi paga pelo Senhor Jesus. A justiça de Deus se resume no Senhor Jesus. Ele veio e pagou o preço. Mas e agora? Já está tudo bem então, Jesus pagou o preço, já está todo mundo salvo, não podemos mais nos preocupar? Não, não é bem assim. A justificação
vem através da fé em Cristo Jesus. A partir do momento que o homem recebe como Senhor, que crê no Senhor Jesus, aí sim tem o direito de ser justificado pela misericórdia e amor de Deus. E aí sim você vai ser absolvido lá no julgamento, porque Jesus nos livra da ira futura. E aí sim você vai ter direito, pela misericórdia, pelo amor de Deus e pela justiça de Deus, a entrar pela cidade santa. Fiz um resumão, irmãos. Amém? Vamos ler comigo agora a passagem que se encontra na palavra de Deus, para não ficar só nas minhas palavras. Isaías, meu irmão, 53, 4 a 5. Relembrando do nosso resumo, tinha que ser pago algo. O homem pecou. Deus não poderia virar as costas para o erro humano. Isso não é justo, isso não seria justiça. E se Deus assim o fizesse, não confiaríamos num Deus que se diz amoroso, misericordioso, que se diz fiel, e Ele é amoroso, e Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então alguém precisava pagar. Vamos ler aqui. Vou ler na versão que está lá no multimídia. Isaías 53, 4 a 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou falando pausadamente para os irmãos entenderem que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, mas foi necessário Ele ser moído pela minha e pela sua iniquidade, pelas nossas transgressões, porque o Senhor é justo, justiça de Deus. Meu irmão, o que seria justiça? Eu anotei aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Justiça, o significado de justiça, maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Justiça é dar a cada um o que lhe é direito, o que merece. Meu irmão, o que o Senhor Jesus passou na cruz é o que eu e você merecia passar. O Senhor Jesus, Ele não fez nada para merecer passar por isso, mas para cumprir a justiça de Deus, que um sacrifício teria que ser pago pelo amor que Ele tem a nós. Olha, justiça, amor e misericórdia de Deus juntos, olha, não se separam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justo é o que é conforme a justiça, a equidade, a razão. Equidade é virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Ou seja, meu irmão, Deus é justo, e a justiça de Deus não é uma para o Júnior, uma para o Ismael, uma para o Tiago, não. Ele não faz acepção de pessoas, Ele é justo com todos de forma igual. Equidade. Fica um alerta aí também. Nesse caminhar nosso, nós erramos, não erramos? Se dissermos que não pecamos, que não cometemos pecados, nós somos o quê?
mentirosos. A palavra de Deus fala isso. Mas não temos que nos conformar com os erros, não temos que viver pensando em pecar. Pelo contrário, nós temos que procurar sempre acertar, sabendo que o Senhor, por ser justo, Ele também nos corrige. Ele não vai passar a mão na minha cabeça e nem na sua quando nós errarmos. Ele vai puxar a orelha. Correção. Deus corrige o que ama. E Ele faz isso para a mim e a você. Ele cumpre a sua justiça, a sua correção na minha e na tua vida. Ele te corrige e me corrige porque Ele nos ama. Justiça de Deus está totalmente junto com o amor e a misericórdia de Deus. Não é porque Ele te ama, não é porque Ele é misericordioso, que Ele não vai empregar em você a justiça dEle. Então, novamente, não vamos brincar de ser crentes, meu irmão. Não vamos achar que podemos errar, que podemos levar uma vida de erros, que a justiça de Deus não vai vir sobre nós. Não pense que você é mais importante do que o povo judeu, que a palavra de Deus diz que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberem, deram-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Não pense você que é mais importante, porque se eles, os judeus, a palavra de Deus nos ensina assim, que eram um povo original da videira, e eles foram tirados por causa da sua desobediência, quanto mais você e eu, que éramos originais de um zambujeiro, de uma erva daninha, e fomos pela misericórdia de Deus enxertados na videira. Então, não somos melhores que nossos irmãos. Estamos todos debaixo da justiça de forma igual de Deus. Ele nos ama sem acepção de pessoas, sem olhar o nosso cargo. Não ama mais o pastor Alexandre porque é pastor e ama menos o Juscelio que é baterista. Não ama mais o Guigui, que é uma criança, do que o Júnior, que já é um galalão. Ele ama todo mundo de igual forma. E de igual forma, de uma forma muito justa, Ele emprega a sua justiça sobre nós. Meu irmão, para a gente poder resumir, leia em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Por que esse sacrifício tinha que ser feito? Por que Jesus teve que morrer por nós e pagar a nossa sentença? Porque, na verdade, a Bíblia nos ensina que, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos, exonerados, afastados e expulsos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Então se fez necessário o Senhor vir, morrer por nós, pagar a nossa sentença, ser o nosso advogado, para que nele podemos ser justificados. O Júnior me sinalizou a água aqui, eu vou beber um pouquinho da água. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, meus irmãos, eu quero ler com você em Romanos também, 5, 8 a 9. Confirmação da palavra de Deus, para não ficar só nas palavras do irmão Juscelio, como já dissemos antes. Romanos 5, 8 e 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, amor, Ele prova, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Mantenha aí, tá, Joelson, nessa passagem. Olhe bem, meu irmão. Deus, Ele envia seu Filho para morrer por nós, como prova que Ele nos ama, sendo nós ainda pecadores.
Ele não olhou para a gente, todo mundo certinho, todo mundo seguidor de Jesus, todo mundo 10, agora, por esses aí eu vou morrer, né? Esses merecem. Não. Ele prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio realmente resgatar o que se havia perdido, por amor a nós. E nós somos justificados pelo seu sangue. Justificados significa que aquela sentença tremenda com o sacrifício de Jesus, ele nos torna justos, justificados pelo seu sangue. Sem aquela sentença, com o direito pela misericórdia dele a viver com ele, a voltar àquela glória que o homem tinha, a ser novamente, viver novamente ao convívio da glória de Deus. E com isso seremos salvos da ira. Meu irmão, que ira é essa? Que ira é essa que o texto diz? Bem, vamos dar um pulo então. Um pulo para a gente entender que ira é essa. Bem, a gente viu que existe um julgamento, né? O juízo final, mais relatado na Bíblia dessa forma, em que todos serão julgados. Relembro que se você não tiver o advogado Jesus ao seu lado, que intercede por você, você não será salvo dessa ira. Se você acha que isso não vai acontecer, que esse grande dia não vai chegar, você vai ser pego de surpresa. E quando você se deparar, já vai ser tarde demais. Não vai ter como você dar um jeitinho brasileiro naquele dia e recorrer ao amor e à misericórdia de Deus aquele dia, porque você está diante da justiça de Deus, do julgamento de Deus, e que Ele já está te dando a sua misericórdia e o seu amor através do seu Filho. Basta você crer no Senhor Jesus para ser salvo dessa ira. Então eu vou ler com os irmãos em Mateus 25, para a gente encerrar, meu irmão. Espero que eu tenha resumido e os irmãos entendido que a justiça de Deus é característica do nosso Deus, e Ele demonstra a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, através do Senhor Jesus. E só através do Senhor Jesus nós seremos justificados e salvos dessa ira. Mateus 25, 31. 31 primeiro. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 34, ou melhor, desculpa meu irmão, 32, 33 e 34, vamos ler até o 34. E todas as nações serão reunidas diante dele, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bota o 41, meu irmão, agora. 41. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 46, agora, meu irmão. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu irmão, isso não é o irmão Juscelio que está falando. É a Bíblia. Esse julgamento haverá. Uns irão para o tormento eterno, mas os justos, os justificados no sangue de Jesus,
para a vida eterna. Então vamos ficar atentos. A justiça de Deus, ela se aplica nos dias de hoje e naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Para terminar, quanto mais eu vejo a palavra aqui, mais dá vontade de ler, mas eu sei que o tempo ele é curto para tanta coisa que está escrita aqui, né? E a gente tem que selecionar alguns versículos. Mas agora eu vou encerrar mesmo, para concluir tudo aquilo que falamos. Lê comigo Apocalipse 20, 12 ao 15, para a gente encerrar essa mensagem sobre justiça de Deus. Chamar a atenção da igreja que Deus é justo, amoroso, misericordioso, mas justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do homem que morre sem Cristo. Ele quer que o homem se converta dos seus caminhos, mas Ele é justo. E se você não crer nele, se você for a esse julgamento sem o advogado Jesus, se você não tiver o Filho, devido à sua justiça, Ele vai permitir que você seja condenado à morte, à segunda morte, porque a palavra de Deus já determinou, e o Senhor é justo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem. Deus quer te salvar, você e a mim. Para isso, Ele já te deu o Senhor Jesus para pagar o preço que você devia. Morreu por você. A justiça de Deus está em Cristo. Jesus, Ele pode te justificar e te salvar da ira futura. Apocalipse 20, a partir do 12. Vamos ler até o 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se um outro livro. Olha o livro aí, irmãos, do advogado que a gente falou no início. Olha, que livro é esse? Que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Foram julgados. E a morte, confirmando a palavra de Deus, porque Deus é justo, e a morte também vai ter o seu pagamento. O inferno também vai ter o seu pagamento, a sua sentença. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. No 15, igreja, atenta para isso. Meu irmão que está me ouvindo, atente para isso. Deus não é homem para que minta. E a palavra de Deus diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, temos que estar escrito nesse livro. Para isso temos que ter Jesus. Ele que nos escreve nesse livro. Se você tem Cristo, você é justificado. E se Jesus te justifica, quem vai te condenar? Não é verdade? É o Senhor que nos justifica. Então não tem como, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, dá tempo de mais um? Bem, a gente está falando de justiça. Então, Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Vou encerrar aqui. E prossigamos em conhecer, tá, meu irmão? A gente tem que estudar muito a palavra de Deus. Estudar muito. Somos falhos. Somos cheios de falhas. Temos que se aprofundar mais nessa palavra. Quanto mais se chegarmos a Deus, mais Ele se chegará a nós. É necessário diminuirmos cada vez mais para que o Senhor cresça em nossas vidas cada vez mais. Apocalipse 22, 14.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito desse julgamento todo, né? Você sem merecer nada, pela justiça e misericórdia de Deus, Ele ainda te dá um direito. Olha, se você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, se você procurar tomar uma posição diante de Jesus, ou seja, buscar nele a purificação dos seus pecados, dos seus erros, reconhecer que Deus, Ele te perdoa, que Ele te limpa, Deus te dá direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa. Amém, meu irmão? Então, depois desse julgamento todo, Deus ainda te dá direito. Se você tiver depositado nele a sua confiança, se você tiver depositado nele, um advogado fiel, a sua intercessão, o julgamento, a sua vida, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga o Senhor Jesus. Só Ele pode nos livrar da ira futura. Deus é justo, amoroso e misericordioso, mas Ele não vai e não passa a mão na nossa cabeça quando erramos, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia nos deu Jesus. Jesus veio para nos perdoar. É só você crer que você será salvo. Crê no Senhor Jesus. Amém.